né? Onde se valoriza os nossos ancestrais, onde se acredita no trabalho, nas virtudes. Também nós temos a cultura dos povos herero, né? Nós temos uma ciência, uma história tão rica, é que nós só queremos ir à busca da história da filosofia do Ocidente. Lembra-se que para ser filósofo tens que estudar o livro de Aristóteles, Sócrates, e se eu Alcide não citar Sócrates, não estou a fazer filosofia. E onde é que estão os filósofos africanos? Olha, estão aqui. Eu assim falo, né? O Nkrumah. Olha o Nkrumah. Além de ser um pensador político, é um pensador filósofo. Julius Nyerere, Cheikh Anta Diop, né? O próprio Jonas Savimbi é tido como um filósofo africano, porque ele pensava na africanidade. Já agora que falou de Jonas Savimbi, José Eduardo dos Santos, o ex-presidente que faleceu, e estamos nesse momento em luto nacional em função da morte. Apesar desses conflitos, quero só saber da sua parte se realmente ele também pode ser considerado um pensador africano. Não, ele é um diplomata. Na minha visão, ele pouco demonstrou a defesa sobre a identidade africana, né? Raras vezes você viu falar a língua nacional. Mas está a rolar um vídeo nos últimos Sim, mas raras vezes. Em espaços muito restritos, é que ele falou em língua que falou uma outra coisa, assim. Mas assim, como presidente da República, nunca se manifestou em Quimbundo. Sim, nunca se comunicou em Quimbundo. Dificilmente você viu ela a vestir-se em roupa africana. Certo. E raras vezes eu vi um procedimento a defender Ele era um homem, um diplomata, ele se assumiu-se como um diplomata, um homem dos silêncios. Ele tinha outras virtudes, mas não é um homem de cultura. Apesar do passado ele ser cantor, cantava aqui no mundo, mas ele, quando tornou-se presidente, ele não trouxe essa veia para a sua nação. Não escreveu nenhum livro. Coisas terá tocado aí uma guitarra de algum lugar. Sim. Uma música também ficou aí, girou umas vezes, sempre que há Dia Nacional da Agricultura. Sim. Mas não é um homem identificado como cultural. Mas isso é normal. Né? Fruto, ele estudou nas escolas do Ocidente, na Rússia, e ele viveu, mergulhou na cultura ocidental, né? O seu falar, o seu estilo. Ele é um homem do Ocidente. Se tu olhas um pouco, já Agostinho Neto tinha uma vontade, uma paixão acérrima sobre a cultura. Ele escreveu uma poesia, havemos de voltar. Né? Mas se tu sentires, Jonas Savimbi não. Jonas Savimbi, os seus discursos políticos eram em línguas nacionais. A sua forma de vestir, e até alguns dizem, realmente tu andas com bengala, porque Savimbi, nas suas digressões, ele sempre levava a bengala, porque a bengala é um artefato africano. Sim, eu conheci muito bengala também na mão mesmo do Dr. Savimbi. Os seus fatos, a sua roupa. Uma forma muito estruturada. Ele era um homem, ele tinha visão do Ocidente, mas muitas raízes africanas. Coisa Mobutu. Mobutu fala-se que fechou o país para incorporar a cultura africana no seu povo. Então, isso tudo surge por causa de uma imaginação. Sim! Um desejo. Um sonho. Eu, Alcides, quando escrevi este livro, Sucesso Começa na Imaginação. O título do livro é O Sucesso Começa na Imaginação, como gerar sucesso através do uso correto da imaginação, treinamento de desenvolvimento pessoal e a alta performance sobre as 16 leis do sucesso de Napoleão Hill, parte 1. E eu imaginei como transformar o pensamento de Earl Nightingale, o pensamento de Napoleão Hill, para uma realidade africana e angolana. Mas será que nós africanos não temos capacidade de inovar? Não temos capacidade de pensar dentro do mundo? Então, eu estudei os grandes pensadores americanos e percebi, eles acreditaram na sua imaginação. Porque o Earl Nightingale acreditou que podia influenciar uma América desenvolvida com pressupostos nos pensamentos dos humanistas. Thomas More, Leonardo da Vinci, tudo isto. E eu percebi que
Nightingale se inspirou também em África, no continente base da humanidade. Muito bem. Pensando nos faraós. Como é que os nossos reis faraónicos conseguiram criar as maiores pirâmides e até o do mundo, De todos os tempos. a dos tempos, mas eles tinham poucos recursos. Foi o quê? Imaginação. Nightingale, Napoleão Hill, inspirado na força de imaginação dos nossos faraós. Então eu peguei a ficar, então, por que eu não vou criar algo grande? Então, não. Eu, a partir de treinamentos em desenvolvimento pessoal, vou formar pelo menos 12.000 africanos que hão de desafiar nos próximos anos, 2022, 23, 24, os maiores pensadores alegres e felizes para a África. A partir de quê? A partir de Marimba, Salute Marimba, a partir da oficina da mente, a partir da universidade, a partir dos meus diálogos, a partir das lives, iremos transformar uma África feliz, sem desrespeitar o Ocidente, mas nos pregando na nossa cultura africana. Cheikh Anta Diop foi tido como homem pensador intelectual. Sim, um grande pensador. Mas nós, africanos, temos dificuldades em ler Cheikh Anta Diop. Exato. Isso é uma formatação ocidental que nós recebemos? Temos dificuldades em andar com artefato feito de madeira africana, que é o meu artefato, eu não largo isso. Temos vergonha de usar estas imagens nossos carros. Só queremos usar mascotes dos outros. De ouros e pratas. Quer dizer, eu não estou a negar aquilo que o Ocidente fez de bem, mas nós temos que influenciar a imaginação dos africanos. E eu, quando vejo nossos juristas, né, a não defender o direito consuetudinário, isso falta de imaginação. Olha, a Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto colocou, dessa vez aprovou, a inserção do músico e pesquisador cultural Toninho Gucci no Conselho, na Assembleia Geral da própria universidade, no sentido de elevar o direito consuetudinário. Que opinião tem em relação a isso? Eu sou defensor disso. Eu, há mais de 10 anos que eu venho lutando na universidade para a inserção, promoção e divulgação da cadeira de Antropologia Cultural. Eu dou aulas de Antropologia Cultural há mais de 10 anos. E sinto que os psicólogos, quando recebem esta matéria de Antropologia Cultural, ficam admirados, ficam contentes. Dizem, doutor, por que não aprendemos isso antes? Eu tive Antropologia Cultural, onde falamos dos casamentos, na tradição Bakongo, tudo isso, nas várias tradições. Na verdade, não se trabalha muito na mentalidade sem dominar a cultura do povo. Eu fiz isso. Exato. Eu mesmo, quando trabalhei com jornalistas, diretamente do jornalismo, eu despertei e eu levei a cultura nos meus alunos da universidade. E o meu sonho é fazer com que a nossa cultura não colida com a cultura ocidental, mas que conviva, haja uma cooperação. Exatamente. Eu não vou pedir aos angolanos que passem a usar panos nas festas, mas eu usei. Há imagens minhas, eu já dei aulas com vestidos, com miçangas, dei aulas. Não houve discriminação na universidade? Senti que eu precisava, mas eu estava preparado para isso. Discriminar, eu olhei, aceitei, disse, só tinha que ser outro. Eu peguei, dei aulas, peguei no carro, entrei no carro, uns bateram palmas. Mas depois, a segunda aula, insisti, eu ando com londines, eu tenho londines. Eu com londines e vou. Explica só aos nossos internautas o que é londines. Londines são sandálias feitas de borracha, pneu. Sim. Eu tenho 2 pares bonitos, tenho 2. E uso. Enquanto estudante na universidade, eu já usei isso. Eu sempre usei. Eu sei que eu gosto de usar. Claro, é um material que eu acho que um dia eu vou dizer com ela. É a minha saia, né? A minha saia da minha cultura é que a empregada queimou. E aqui em Angola não fabricam esses produtos. Eu tenho que vir da Namíbia. As roupas nossas, da nossa cultura
africana, da minha terra dos povos angolanos, dos Nanguela, eu tenho que ir buscar na Namíbia. Por quê? Porque lá tem a maior preservação da cultura. A Namíbia, felizmente é um país, ele preserva a cultura dos seus povos. E por que aqui temos essa dificuldade? É também a mentalidade, é a imaginação. Imaginamos coisas muito da cultura do ocidental que nos foi imposta e perdemos a nossa identidade. Nós temos uma crise de identidade, nós temos uma crise de imaginação. Por isso que eu provoquei. Sim. Nós não conseguimos imaginar com a nossa mente. Nós temos uma crise de mentalidade. Nós temos uma mentalidade de escassez. Estou a falar a verdade. Sim. Estudos. Nós temos uma mentalidade de escassez. O que é isso? A escassez quer dizer, eu não consigo, eu não posso, eu não estou em condições de pensar, porque eu não sou doutor. Lembra-se? Doutor Mania. Doutor Mania. Eu não sou doutor, então como não sou doutor, eu não posso emitir a minha opinião. Quem deve pensar? Só aquele que veio da Europa, de Portugal, é que tem condições de falar se isso está certo ou está errado. Exato. Então, nós temos essa crise de identidade, temos uma crise de mentalidade, temos uma mentalidade mesquinha, uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de um complexo de inferioridade. Mas todos os complexos e todas essas crises foram provocadas por quê? Por quê ou por quem? O que provocou isso? Na minha relação, no passado, eu pensei que era do Ocidente, mas depois percebi que é mesmo ficou a nossa natureza. Naturalizamos esses problemas. Sim, naturalizamos essa condição de inferioridade, essa condição de escassez. Nós, quais são as causas? As causas sejam que os nossos primeiros libertadores, os nacionalistas, os presidentes da independência, os ditos são eles que lutaram. Okay. Eles aplicaram o pensamento ocidental em detrimento da sua identidade cultural. Okay. Todos eles. Dificilmente conseguiam falar na sua língua local. Quase todos eles, depois queriam casar até com pessoas do Ocidente para serem ditos como grandes. Okay. Mas a alguma altura havia não, eu tenho que casar com alguém do Ocidente para também mostrar aos brancos que eu consigo, era para demonstração de poder. O que acontece? Se eles não fossem a Inglaterra, a França, não eram tidos como bons presidentes. Okay. Era necessário estar em França. E prova disso é que todos tinham que falar inglês, francês e escrever corretamente e falar corretamente o português de Portugal. Okay. O que aconteceu? Matamos a nossa cultura. Os nossos primeiros libertadores se meteram erro. Estamos em 2022. Já é a altura de nós, jovens, começarmos a mostrar que afinal o Ocidente tem uma riqueza, mas não é tudo. E isso nós temos que imaginar. O nosso tipo de eleição já era necessário. Vemos, será que esse modelo de eleger um presidente, eleger um partido, é a forma mais correta? Responde à nossa cultura africana? Eu me dizer que não. Quase todas as decisões são mais políticas do que culturais. Quer dizer, a dimensão que é mais importante é só cultural. Mas a cultura, do ponto de vista geral, a cultura é conhecimento, é o que nós somos. Por que adotam que os outros são para nós sempre? Por isso, como existe este vazio cultural, roubou-se o patrimônio cultural. As decisões não são tidas, porque tu não podes tomar uma decisão sem ter em conta a cultura do povo, os hábitos e costumes, até a ética. Porque quando você só traz conhecimento, habilidades e atitudes, erras, que chamam o chá, tu precisas trazer os valores e a ética. Okay. E a ética e valores é produto do ambiente cultural. Exato. Porque quando eu vou fazer riqueza ou fazer ricos, eu tenho que ter em conta qual é o valor que eu defendo: a corrupção, a honestidade ou o trabalho? Qual é o valor da mulher? Quais são os valores de Angola? Do angolano? O angolano tem valores, tem missão. Tem valor. Um dos valores do angolano é a solidariedade. Nós, como riqueza, é um valor que devíamos estar perdido já. Esse valor está perdido. Está a perder. Nas cidades metrópoles, está-se a perder. Okay. A solidariedade é um valor cultural. Até o Ocidente sabe disto. Okay. Ele reconheceu. Segundo,
nós temos um valor que é da solidariedade, a cooperação. Nós, a cultura africana, vive sobre aldeias. Sim, nota-se. Nota-se aldeias. Sim. Então, existe cooperação. Quando há um funeral, Todos vão. Eu vi há pouco tempo na zona do Bengo, que baixa, há uma residência de um jovem que chegou à época de construir a casa de adobo e começou a produzir adobo. Então, todos os jovens que não estavam a fazer nada juntaram-se a ele e produziram. Quer dizer, e quando cheguei eu perguntei por que aqui está muito cheio. Não, estamos a ajudar ele a construir isso, porque no dia que o outro construir, também vamos todos lá construir. E esse espírito, vamos encontrar aqui, em Napoleão Hill, fala disso, fala do mastermind. Exatamente. O mastermind, o que é isso? Nós já tínhamos, o documento da América tem substrato o pensamento africano. O mastermind, quer dizer, eu não posso crescer se eu não juntar alguém. Sim. E ainda mais, há uma outra lei que é da cooperação. Exato. Quer dizer, a cooperação não só eu vou cooperar com o meu corpo, mas devo cooperar com o transcendental. Exato. Sabem que os africanos, quando querem fazer uma coisa, pedem permissão aos antepassados. Sim. Eles querem cooperar. Sim. Porque não é possível eu ter sucesso se eu não pedir permissão aos mais velhos. Se tu quiseres tomar banho, entrar bem, no Chico, tem que ter como a mais mas velha. pedir permissão. Sim. Isso não é mal, mesmo na Europa, acontece. Também, se por exemplo, o investimento, para fazer investimento, não vai e faz investimento. Chega com uma oferta, entrega, faz os gestos todos, passa o rito cultural e depois eles te dão a permissão. Isto em sociologia chama-se socialização. Exatamente. Porque o que acontece? Eu vou numa área, vou impor. Vou criar conflitos, vou criar embates fortes. Vão rejeitar a minha ideia que é boa. Quando eu trago uma ideia nova e eu não ouvir a ideia, ela não é bem-vinda. Muitos projetos do governo, muito bem feitos, chocam, como esse projeto, muitos projetos aí que mexer com o comércio. Jovem. Só falhou porque não foram tidos em conta a realidade do povo. Depois disso, não, que esses jovens são drogueiros, não é drogueiro, mas como é que eu vou receber um projeto que eu não me revelo? Ok. Então, a presença do psicólogo como mediador de conflitos. Exato. A presença do sociólogo como alguém que compreende, estuda os fenômenos sociais, né? Aí aparece o antropólogo, né? O historiador, que estuda os hábitos dos povos. Quer dizer, um projeto, não posso ser um economista fazer disciplinar. O economista tem um papel. Sim. O psicólogo tem outro. Filósofo. Sim. E o que você vai agregar? Chama-se a coisa multidisciplinaridade. Exatamente. Eu ouvir os outros. Dificilmente, eu sou psicólogo, nunca me convidaram para falar, para mediar um conflito. Porque aqui em Angola ainda há a teoria de que psicólogo e psicanalista, conforme eu tenho discutido muito com um dos psicanalistas angolanos, o Dr. Ribeiro Tenguna, que estudou no Brasil, parece que não há expressão. Sim. As pessoas pensam que tratamos malucos, tratamos loucos e nem temos opinião sobre o comportamento social, político, até econômico. Porque existe o marketing, psicologia do marketing, existe... Quer dizer, a psicologia no final da história, a psicologia, a psicanálise, é tudo trabalhar a mentalidade. E as pessoas, o ser humano é corpo e mente. Então, e veja, a psicologia não é validar, não é dar muita importância. A psicologia trabalha a mente e os comportamentos. É uma das ciências que tem dois objetos de estudo. Sim. Porque eu, para perceber os teus comportamentos, eu tenho que entrar na tua mente. Quais são as tuas emoções? O que é que faz tomar essa atitude? Sim. E se eu não ter em conta a sua cultura, eu não vou oferecer soluções. O problema de um bom profissional tem de proporcionar soluções. E as soluções só podem ser entendidas quando eu tenho em conta as emoções, a razão e a última ratio. Qual é a causa última dos fenômenos? Por isso é que um psicólogo é um filósofo. Um filósofo é alguém que é sábio. E o sábio é aquele que respeita o patrimônio cultural do outro. Eu digo uma coisa: se você não respeita a minha identidade cultural, como é que eu vou te validar? Por isso é que eu fico muito triste quando
eu sinto que você não está a falar português, não pode ser ouvido. Há pessoas que têm em Angola, não conseguiram emprego porque falam mal português. Por Deus, mas fala quê? Mas fala bem na língua nacional. É importante, porque há pessoas que vêm numa instituição, não conseguem se expressar, porque a língua materna é o quimundo, e ele, se falar em quimundo, ele vai conseguir explicar bem. Mas isso é tabu porque nós somos um país multicultural. E o português chegou aqui depois de nós sermos já Angola. Não é? E pronto, no fundo, nós estamos a viver ou um neocolonialismo ou estamos a viver uma manutenção do poder por meio do ocidentalismo que é implementado, normalmente incutido e implementado no nosso país. E grande parte da juventude hoje, vamos dizer a nova geração, não tem interesse nenhum na língua nacional. O maior interesse quando se cresce é ou inglês ou francês para encontrar oportunidades, mas os valores culturais estão a quebrar. E um exemplo claro é há pouco que o doutor Alcides fez referência do próprio ex-presidente da República. Nunca houve nenhum discurso que se comunicou potencialmente aos 10% ou 20% em língua nacional. Eu vi o ex-presidente da República quase que nos últimos anos, já todo quase idoso ou mais velho ainda, a colocar alguns trajes, sobretudo a camisa, um bocado assim com umas floresitas, mas traje africano, postura africana, nós não vimos. Então isso também é modelagem, do ponto de vista psicológico. O ser humano modela os líderes, e os líderes, quando não são modelos positivos, segue-se também essa rotina negativa. Agora eu vou querer saber, não é, do Dr. Alcides, do ponto de vista da imaginação, como é que podemos usar a imaginação para crescer na vida? Obrigado. Uma das formas de nós ajudarmos que as pessoas começam a crescer usando a imaginação é fazer lives motivacionais. Criar live, e depois com curtas, criar, que chama de pílulas, né? Sim. Vídeos, fazer programas diversos, insistir com consistência sobre imaginação. Doutor, se for uma pessoa que não domina redes sociais, está a nos ouvir agora ali, de que forma é que ele tem de trabalhar a imaginação? Porque nós sabemos que a teoria, de acordo com o livro que o doutor partilhou conosco, o sucesso começa na imaginação. Se nós imaginarmos a desgraça atrai. É aquilo que se diz do ponto de vista psicológico, semelhante atrai semelhante, a lei da atração. Então, se nós pensarmos no erro, nós vamos ter o erro. Se nós pensarmos no problema, vamos atrair o problema. Então, de que forma é que temos que educar as pessoas a pensarem para conseguirem resultados positivos? As lives são uma das formas fáceis. Outra forma é os treinamentos. Ok. Eu acredito que as pessoas do bem querem partilhar o bem, porque o bem é para ser partilhado. E, felizmente, as pessoas do bem fazem o bem. Então, nós temos que levar o bem a outras comunidades. E nós temos feito isso. Exato. Quer dizer, as pessoas não melhoram por si. É preciso alguém ter uma insight. Então, quando participamos, o que são treinamentos? Também são palestras diferentes, onde as pessoas fazem alguns exercícios e começam a criar ideias, que ficam fagulhas. Segundo, crença. As pessoas têm que acreditar que elas são capazes. Porque criou-se na nossa mente que eu não sou capaz, então nós temos que desconstruir. Okay. Quem está nos ouvir agora tem de acreditar que tu és capaz. O fator de seres pessoa, de nasceres, tens capacidade, tu tens faculdades mentais que te ajudam a fazer, a realizar o teu sonho. E qual é o teu sonho? O teu sonho não é o meu. Porque cada um neste mundo tem uma missão. Exato. Uma missão social, uma missão profissional, uma missão divina. Qual é a missão do doutor? A minha missão é transformar vidas. A minha missão é vender sonhos. A minha missão é fazer os outros felizes. Que quando esses ficam felizes, eu também me sinto feliz. A minha missão está ligada ao meu propósito. Essa missão é que faz gerar riqueza, não citou em nenhum momento citou que quer ser rico. Não, eu determinei ano passado. Sim. Que eu depois vendo o meu propósito é um propósito bonito. Okay. Que eu vou transformar pessoas,
uma primeira fase de 12 mil pessoas. Essas pessoas que eu vou transformar vão comprar o meu produto, que vão querer saber com detalhes. Afinal, como é que eu vou fazer a minha riqueza acontecer? E vai me chamar, eu vou cobrar. Ok. Ao cobrar, ao explicar, ao desconstruir As crenças limitadas, vão me pagar, eu vou me tornar rico. Nos próximos 5 anos, eu vou ser milionário. 5 anos. Aí está, 5 anos. 5 anos. E provavelmente até 2003 já quem já vai pagar 1 milhão para mim, assim, para eu desconstruir. E atenção, eu quero dar prioridade ao químico, ao mato. Eu não quero construir riqueza para os que estão na cidade, eu quero fazer o contrário. Sim. Porque eu percebo, as pessoas que estão no químico, as pessoas que estão na aldeia, têm mais propensão de fazer bem a riqueza, ou melhor, fazer uso correto da riqueza que vão construir. Porque defende que nas metrópoles há uma cultura já de corrupção. Também, e segundo, criou-se muito uma ambição negativa, o individualismo, muito exagerado. Então, porque a riqueza não se faz sozinho, mesmo as empresas. Eu quando crio uma empresa. Há mais cooperação. Dou exemplo. Sim. Então, usando essa crença positiva das pessoas que estão no campo, no rural, ou melhor, as pessoas que hoje vivem em pobreza, a tendência de querer sair da pobreza para a riqueza é maior. Por quê? Ele sabe o que é sofrimento, sabe o que é pobreza. Quando eu lhe mostrar fruto da tua manifestação, da tua vontade, podes criar riqueza, ele acredita, porque ele sabe o que é pobreza. Então, eu acredito que o pobre, quando recebe informação, vai estar. E quem vai apoiar isso? Podia ser o governo, através de projetos sociais. A minha associação, a tua associação, e recebendo investimento, acredito que vai receber investimento, vai tirar daqui aos próximos meses, vai receber investimento. Vamos ter que provar que aqueles jovens dos bairros estão a crescer. Vamos ter uma amostragem no Cacoaco, 10 pessoas, durante 3 anos, vamos falar com eles, vamos ver que vão evoluir. Vamos chamar aí no Zango, fazer projetos, e vão ter que nos monitorar. E eu vamos provar que jovens que estiveram uma vez em conflito com a lei, estiveram na cadeia, se forem bem acompanhados, estes jovens podem ser homens de referência em Angola, porque eles conheceram o que é a cadeia. Como se faz isso? Através da reeducação. Porque quem deve reeducar são chamados psicólogos, os educadores sociais, os professores, porque eles sabem que a mente humana ela pode atrair a maldade como pode atrair a bondade. Se nós colocarmos as pessoas que tiveram conflitos com a lei, que erraram, foram delinquentes, e tu lhes mostrar as vantagens de viver bem, eles são os melhores. Eu falei uma vez nessa palestra, em 2000, acho que foi 2008, 2009 ou 2007, eu participei de um projeto que é Mulher Bonita, Moaridá, né? Onde transformamos mulheres que estavam numa vida que não é aconselhável. Sim. Recebemos apoio, nós, da União Europeia, sempre a União Europeia, o Fundo da Noruega, apoiou esse projeto. Nós investimos nos valores, na alfabetização. Essas mulheres hoje têm empresas, trabalham no Estado, são referência, porque elas perceberam que a vida que ela levava não era das melhores. O projeto funcionou. Funcionou, transformou e tem resultados. É que nós às vezes não queremos falar do fracasso, porque o fracasso pode ser uma lição para o sucesso. Exato. Se eu usar o fracasso bem, pode ser um aprendizado. Na verdade, o sucesso é a soma de vários fracassos. Então, o fracasso da África, essa libertação mal percebida, essas independências mal construídas, pode ser aqui e agora, um motivo para os novos líderes, os novos jovens, nunca mais deixarem que os governantes governem sozinhos. Tem que governar com a nossa participação efetiva. Sabe que democracia é assim? Olha por quê? Que você não governa porque é bom, você governa porque nós achamos que você é bom. E tu tens que prestar contas ao povo. E aquelas pessoas que não acreditam nelas, sei que falamos no outro dia das crenças, mas há aquelas pessoas de tanto imaginar a barreira da vida, o que ele já passou, perde total
potencial da imaginação. Nem imagina mais. Você pergunta o que se imagina e daqui a 2 anos não tem nada na mente. Sim. Como é que podemos trabalhar essa opção? Durante mais 5 anos, eu estarei sentado com um milionário. Sim. Daqui a 5 anos. Vamos crer. Ok. Glenn, Sim. daqui a uns anos, nós vamos ver Glenn um milionário. Sim. Tu tens todo o potencial para ser um milionário. Tomei a posse. É verdade. E qual é o segredo para ser milionário? É acreditar nas tuas capacidades. Exatamente. Se o indivíduo acredita nas suas capacidades, depois uma coisa, torna-se habilidoso. Exato. Fazer bem aquilo que sabes fazer. Se você faz bem aquilo que sabes, você começa a entrar no mundo dos milionários. Sim. Segundo, ter atitude. Não pense, não esperar pelo outro. Começar a fazer com os recursos que tu tens. Exatamente. Com o telefone, tu pode gravar uma entrevista. É o que temos estado a fazer. Com o telefone, tu pode gravar conversas e fazer gravações. O Vitor Hugo Mendes falava Sim. disso. Ele gravava e vendia spots. Sim. Se tu tens uma boa voz, usa. Exatamente. Terceiro, se você vem na tua aldeia, tens ali uma classe, dê palestras de educação, atenção, àqueles que não sabem ler e escrever. É uma forma de... É uma forma de quê? De ajudar as pessoas. Sim. Se tu cometeste vários erros, tiveste 4 relacionamentos e falharam, agora no 5º acertaste, explica como casar e ser bem casado, porque você tem experiência com teus erros. Quer dizer, todas as falhas e todas as situações de vida são oportunidades de negócio. Olha, eu não me arrependo dos meus fracassos. Ok. Eu antes me arrependi, até não estou arrependido porque eu fui militar. Hoje, afinal de contas, a vida militar, o sofrimento, me ajudou a ser resiliente. Okay. Eu só não desisto porque eu passei pela vida militar, pelas guerras todas. Aquele momento difícil que eu vivi a humilhação, ou fui humilhado, ou me deixei humilhar, foi uma escola. Hoje em dia eu não humilho ninguém. Okay. Por que eu não humilho ninguém? Porque eu aprendi a dor da humilhação. Então, eu hoje, mesmo que alguém me humilhe, eu lhe perdoo, porque eu aprendi a ser tolerante, porque eu também fui humilhado e senti a dor. Na verdade, se ele está a te humilhar, ele é que é o doente. O doente. Sim, Então, eu tenho estado a ter essa mentalidade. O mal, quando vem, eu olho, não, eu é que sou bom, eu é que estou, do ponto de vista da sanidade mental, eu estou bem. Se ele vem como ameaça, eu não permito que essa ameaça afete a minha sanidade. Eu afasto já. É mais ou menos. E atenção, mesmo os nossos líderes que estão a governar não com a vontade do povo, eles não sabem disso. Por quê? Ele estudou no Ocidente, está a governar como o Ocidente. Então o que acontece? Ele pensa que os outros devem cumprir aquilo que é dele apenas, não aquilo que o povo. Porque ele não tem contato com a realidade. Mas a realidade é o contrário. Sim. Eles são servidores do povo. Ele não sabe disso. E há muitos dirigentes. Eles pensam que o povo tem que ser povo e eles têm que ser dirigente. Ele nunca pensa que nós podemos ser povo. Por quê? Eles só estão acomodados, têm uma boa vida. Por que vai pensar no pobre? Ele não tem, vai pensar no pobre por quê? Que o povo não lhe elege. Mas José Eduardo Santos, numa mensagem ao Dr. Benja Satula, publicado, penso que ontem ou antes de ontem, dizia que ele reconhecia o grau de miséria que ele deixou no país. Sim, porque uma coisa é estudar pela teoria, outra coisa é estudar com a sabedoria africana. Porque quando eu falo, não, a pobreza dói, e eu não tenho contato, não vou no bairro, né, onde há pobreza, não vai na Gabela, onde não tem luz, aqui na minha terra, não vai ao Canenguiri, não vai ao Caxingues, onde não há asfalto, essa pessoa fala da pobreza com olhos pintados na cor de rosa. Porque há uma diferença entre eu falar sobre sabedoria, outra coisa é eu ser sábio. Porque eu posso ter um conceito epistemológico do que é sabedoria, do que é psicologia, outra coisa é a prática psicológica, a prática educativa. Uma coisa é eu de conhecer os conceitos de Immanuel Kant, outra coisa é eu viver, né, a ética. Então nós, às vezes, porque o nosso ensino é muito teórico, é de decorar e memorizar. Quando começamos a mudar o paradigma da praticidade, quer dizer, o aluno realiza o seu sonho, escolhe as disciplinas que quer, o aluno
escolhe os cursos, as horas, e o aluno vai ser avaliado pelo seu trabalho. Alguém escreveu um livro pequeno, vou chamar assim, submeta o teu livro no doutoramento e defenda isto no doutoramento. Ok. Por que eu vou criar uma teoria que eu vou decorar, não vou usar, e não vou defender a mim um pensamento que eu escrevi? Exatamente. Uma poesia pode ser a tese de um doutoramento. Exato. Quer dizer, eu estou a fazer um doutoramento em direito, mas uma poesia, vou defender. Qual é o impacto da poesia de Agostinho Neto, essa havemos de voltar para o direito constitucional? Exatamente. É minha tese, uma poesia. Agora, não, você tem que defender o pensamento de Karl Popper. Por que Karl Popper? Como se o Karl Popper resolvesse nossos problemas. Mas o senhor tem que defender a teoria. Leonardo da Vinci. Mas quem é que isso foi deputado? Não se faz um estudo comparativo. Okay. Eu gostaria de dar soluções ao meu país. Como? Despertando a consciência positiva, despertando o patrimônio cultural. A minha felicidade é ver homens jovens que estão na escola a sonhar que eles podem ser um construto para o país. Ele, apesar de ser aluno ou estudante, ele pode contribuir para a sua comunidade. Quer dizer, no seu bairro, eu não pode mais violência porque eu estou na escola. Quer dizer, porque quando alguém vai para a escola, tem que criar externalidade, efeitos positivos. Ele vai para a escola, mas no seu bairro não muda nada. Não ensina os outros a escrever, nem a falar. Eu estava a um cliente, paciente meu, ele dizia que o seu amigo, um amigo dele, estava proibido de ir à sua casa. Por quê? Então eu chamei, porque o pai não gosta do amigo, porque ele começou a mexer a roubar. Olha esse, o amigo. E gosto desse, mas eu gosto dele. E ele estuda à noite e ele sabe. E tu, esse rapaz, é muito bom em arranjar aparelhos eletrodomésticos, computador, mas não sabe ler e escrever. Veja só. Mas consegue arranjar computador, eletrodoméstico. Até o pai disse, doutor, mas é possível, como é que ele consegue arranjar computador, mas ele não sabe ler e escrever? Ou seja, também não é muito familiarizado com a escola. Com a escola. A escola dele é aquela. Eu disse, vamos incentivar que ele faça isso. E vamos ensinar, estimular ele para ele aprender o alfabeto, que ele lê e escrever, porque um dia vai ser importante para ele escrever, fazer relatórios, né? Sim, da sessão. Eu disse, eu estou amigo, está um amigo que mexe, que bebe, às vezes, ele sabe ler e escrever. Okay. Então, disse, olha, que tal nós ajudarmos ele a deixar de beber e de mexer? Então ele ficou bem contente. Então a missão dele, eu disse lá, não vou te cobrar pelos serviços que vou fazer de consultoria contigo. Okay. Você vai ajudar o teu amigo a deixar de beber, fumar, realmente, a consciência dele, e eu vou ajudar você a ter gosto por estudo. Então, conclusão, o que tu quer ser? Eu quero aprender a ler e escrever. Eu tenho 17, 18 anos. O outro gosto, quero que o meu amigo seja um bom rapaz. Uma boa pessoa, exato. Então, dê-lhe o meu cartão. Entrega no pai do teu amigo e fala que ele vai vir, não vai pagar nada. Okay. Qual é a minha alegria? É que este jovem que mexe, deixa de mexer, o que vai acontecer? Vão criar uma associação no bairro deles, eles têm que ser a referência daquele bairro. Okay. Eu defendo que os que têm maus comportamentos, os que não aprendem, às vezes é um método. Okay. Porque se eu ter um método de ensino negativo, eu não aprendo a escrever. Sim. Há muitos jovens, hoje, não sabem ler e escrever, é porque o professor não tem métodos ativos. Sim. O professor tem uma atitude negativa, é arrogante. A má experiência que ele viveu ele fica traumatizado. Sim. Sim. E segundo, os próprios pais não foram modelo, porque não liam em casa, ele não via o valor, então por que eu vou aprender? Mas como ele viu, apaixonou-se por eletrodomésticos, ele rebobina coisas, rebobina aparelho, rádio, quer dizer, ele não são capaz. Então eu estimulei para fazer um curso profissional nessas férias e ele deve aprender a escrever, mas está na escola. Mas ele vai à escola, mas não sabe ler escrever. Muito bem. Olha a classe, sexta classe, mas não sabe escrever. Então o que eu quero mostrar? Se nós introduzirmos métodos que te identificas, que te estimulam, e algo que estimule a imaginação, nós temos que estimular a imaginação das crianças. Nesse caso, deve-se criar uma imagem dele a saber ler
Sim. Ele num posto de trabalho, numa empresa em que ele é o chefe da tecnologia. Sim. E ele precisa prestar conta ao diretor da empresa, ele precisa escrever um relatório, precisa assinar documento. Quando ele quer construir essa imagem, ele começa a procurar os vazios para preencher a imagem que ele precisa. Não, esse é um psicólogo. Veja uma coisa, se eu perceber a vantagem da leitura, a vantagem da escrita para a minha própria vida pessoal, depois, se eu perceber a vantagem de escrever para a sociedade, o contributo que eu tenho, se eu valorizar a minha pessoa, eu terei vontade sozinho de me esforçar a aprender, ler e escrever. Porque o ser humano tem uma capacidade de neuroplasticidade. O nosso cérebro consegue adaptar a todos os ambientes, até de aprender aquilo que eu não sei. Melhor. Se eu não saber uma coisa, for estimulado, os meus cérebros vão buscar as suas sinapses, buscar como aprender. E há sempre alguém que quer ensinar. Quem é o professor? Quer ensinar? Eu quero ser professor. Se eu sou professor, quero ensinar, eu vou usar as minhas habilidades para os outros aprenderem. Muito bem. É sobre aprender que vamos já falar, por isso vamos no momento de frases e livros. Não sei se o doutor tem a indicação de alguns livros. Sim. Que vai ser para os nossos telespectadores ou internautas, mas eu tenho a primeira frase para comentário. A nossa imaginação gera fantasmas que nos impactam durante toda a vida. Marquês de Maricá. Ok, obrigado. O meu livro, que eu aconselho, é Cultura Tradicional Banto. Okay. É um livro de um português, que eu Angola há mais de 40 anos, que é Altuna Sua, um livro, das livrarias aqui, é grosso, volumoso, é para os historiadores e apaixonados. Cultura Tradicional Banto, Altuna Sua. O outro livro que eu aconselho, de um angolano, é Uma Cultura para Mulheres e Homens Novos. Uma Cultura para Mulheres e Homens Novos. Quem é o autor? É Antônio Manuel Imbamba, é um quioco, Antônio Manuel Imbamba, e até bispo, bispo do São Limo. Recordei pelo sobrenome. Sim, Manuel Imbamba, Uma Cultura para Mulheres e Homens Novos. São os dois livros que eu aconselho a ler. O terceiro é o meu livro, né? O Sucesso Começa na Imaginação. Esse livro pode ser encontrado? Pode ser encontrado na Marimba, vou disponibilizar na Marimba, no site da Marimba, digital, podem ler. Em físico, é sempre esgota. Quando tiro uma edição, depois de uma semana esgota. Nesse momento, os que estão nos acompanhando não têm como adquirir físico? Físico... Quantas edições físicas ficaram? Olha, poucas. Vou dizer, as que eu tenho, as editoras para imprimir, muita dificuldade em Angola, né? As que eu tenho, eu não estou a vender, estou a entregar a uma dedo. São livros de campanha. De entrega para treinamento. Palestras, treinamentos. Para cada treinamento, então eu uso esses livros para treinamento. Né? Okay. Eu não dou palestra, não uso palestra, eu dou treinamento mental. Eu sou, você me chamou, né? Eu sou chamado como treinador mental. Eu gosto de treinar. Quer dizer, se você é um jogador que quer ter sucesso, tem que ter um bom treinador. Exato. Eu quero treinar a tua mente a ser uma pessoa bem-sucedida. Bem-sucedida não quer dizer só ter dinheiro. Não. Prosperidade, gostar da sua cultura, respeitar os teus pais, deixar os maus comportamentos, ser um bom marido, viver e deixar um legado, construir um propósito. Exatamente. O que eu mais gosto é fazer com que o meu amigo tenha noção quem ele é. Eu gosto disso. Muitos de nós não sabemos quem somos nós. E durante 5 anos, eu estudei isso, estudei neurociência. Descobri, fazer com que o outro descubra quem ele é. Esse é bonito. Segundo, fazer com que você descubra o caminho para ser feliz. Tu próprio. Depois, que passos eu posso dar para ser feliz? Conheça a tua cultura. No Canadá e outros países do mundo estão a estudar muito sobre felicidade. As maiores universidades agora que estão a correr, o curso é de felicidade. Aqui ainda estamos a lutar com cursos de sociologia, psicologia, antropologia e outras para fazer entender quem somos. Lá os outros estão mais avançados. Sim, mas também é falta de imaginação. Veja,
as pessoas entregam projetos, tu tens que ter que imaginar, colocar no teu projeto de dissertação temas sobre diversidade. É o que eu fiz. Veja, o meu trabalho de dissertação, mestrado, né, é psicólogo com medida de conflitos. Coloquei lá mais de 3 capítulos sobre psicologia positiva, felicidade, tudo isso. Eles não gostaram. Não gostaram. E mandaram retirar. Os tutores. Mandaram retirar. Tá bom, mas na minha apresentação eu fiz referência que o meu trabalho todo é fruto de Matt Selman, o homem da psicologia positiva, que ele fala que para conviver de forma saudável precisamos ser felizes. Então, citei de novo o trabalho todo que eu dissertei. Quer dizer, essa capacidade de imaginar, porque eu queria mostrar que eu sou persistente e insistente. Eu não aceito o que você quer fazer para mim. Eu faço aquilo que eu determino. Claro, respeitando as normas. Então, tirei essa forma física, mas estava na minha mente sobre o trabalho, sobre a mentalidade positiva e a felicidade. Então, os nossos licenciados têm que ter a capacidade também de manobrar, né, dar volta aos nossos tutores, que mesmo não falando de forma clara sobre a cultura, sobre a tua identidade, você pode trazer nas citações alguns enxertos daquilo que você sonhou ser. Porque eu ainda sinto que muitos licenciados não defendem a tese que eles criam. E a ideia de que imaginação não é nada? Não, o que as pessoas pensam? As pessoas pensam que eles têm conclusão que imaginação é ilusão. Não, é outra coisa. Ilusão é outra coisa, ou fantasia. O lado oposto da imaginação é a fantasia. O que é fantasia? Eu pensar na mente e não colocar em prática. Olha, não ter energia para eu quero ser rico. Isso é uma fantasia. Na medida que eu fico parado, sentado, não faço nada, vou ficar rico. Isso é fantasia. Quando eu digo, não, eu quero ser rico e faço coisas, tenho alcance, crio objetivos, comportamentos, começo a modelar alguns ricos. Quem eu quero ser rico? Eu estou no mundo da imaginação. Estou a tirar do pensamento para começar a ter ação. Então, existe imaginação, que é aquilo que nós estudamos para os alunos, os estudantes, nossos filhos, imaginar um futuro brilhante, criar uma visualização. E do outro lado, é aqueles que ficam à espera de ganhar na lotaria. Isso é fantasia, ilusão. Eu quero ser rico, quero ter boa vida, mas não vou à procura dos resultados, não vou a trabalhar, não crio modelos. Então, é um risco, isso dá delírios. Dá delírios. Aí despoleta traumas. Traumas, porque você projetou muita coisa, mas não foi em conta. Agora, as pessoas que têm imaginação, elas têm noção que muito do que imaginou pode não se realizar naquele momento. Okay. A realização do nosso sucesso, ele é um processo, que ela tem fase 1, 2 e 3. Eu começo a imaginar, depois começo a me conectar com aquelas pessoas que têm um pensamento igual ao meu. Sim, atração. Terceiro, depois eu vou escolher mentores. O que são mentores? Mais velhos, professores, conselheiros, que vão criticar ou ajudar na realização do meu projeto. Porque nós não somos seres individuais como tal, nós somos seres sociais. Então, se há seres sociais, a minha ideia, para que seja boa, há um erro de execução. Então eu vou precisar dos outros. Sempre. Claro. Mesmo que os outros não concordem com a minha ideia, eu vou querer ver porque é que eles refutam. Okay. Por isso que eu gosto. Isso gera aprendizagem. Por isso que eu gosto, quando se defende uma tese de doutoramento, que tu apresentas as tuas ideias, mas do outro lado, o jurado, ele de forma propositada ou para testar, eles perguntam aquilo que você falou, mas de uma outra forma, para você argumentar. Exato. E essa discussão é que dá beleza na ciência. Exato. Quer dizer, o jurado, que é o corpo jurado, os arguentes, vão fazendo questões e você vai ter que argumentar. No final, eles vão elogiar o teu poder de argumento, mesmo contrariando as suas afirmações dos arguentes. Isso é que é ciência. Nós não. Na sociedade, nós queremos todos que concordem com a minha ideia. Eu, por exemplo, sei que há angolanos que não gostam de falar da sua cultura. É normal. Há pessoas que não querem falar a língua nacional. É normal. Há quem não quer andar de loaco. E há quem não quer falar dos seus avós.
Há quem odeia a sua origem. Prefere sonhar com que ele é americano, que ele é inglês, que ele é russo. Jamais ele quer pensar como um angolano da Gabela. Ok. Eu tenho amigos meus da Gabela que jamais eles falam da Gabela, porque a Gabela é uma terra muito destruída. Sim. Não tem, a economia não cresceu. A Gabela é linda, mas o poder local ou o governo geriu mal e aquilo ficou debilitado. Sim. Gabela, hoje, sim, é uma pouca de beleza tem nome, poeira, lixo. Mas eu falo, mas mesmo assim, apesar de não ser um cartão postal, eu amo a minha terra. É o nosso cartão postal, independentemente da forma como ela está, e mesmo porque lá tem as nossas isso coisas. Não é masoquismo, isso é uma não é. Eu amo Angola, apesar de nós vivermos uma extrema pobreza, não temos poder, não podemos fazer 3 refeições por dia, né? Os angolanos, eu também não tenho, combustível é difícil, tu com 10 mil kwanzas não consegues te alimentar bem, né, durante uma semana. Quer dizer, nós temos uma vida muito cara, a luz é cara, a água é cara, as pessoas não conseguem, o transporte é tudo caro. Mesmo assim, eu ainda acredito numa Angola melhor. E eu não sei porquê, eu penso que eu, Alcides Chivão, posso contribuir para que se mude o rumo da história de Angola. Este é o poder da imaginação. Mas eu já imagino que daqui a uns anos, Alcides, valeu a pena, você contribuiu para que eu seja um homem positivista, você contribuiu para que a minha família não se separasse. Eu quero saber isso. Eu na velhice, com meus 80 anos, assim, a ouvir testemunho, eu quero vivo, não quero morto, eu quero em vida receber esse testemunho, né? Eu quero ser lembrado como alguém que amou a cultura africana, eu quero ser lembrado como alguém que respeitou os outros, eu quero ser respeitado como alguém que foi um bom docente, né? Um homem, um professor que amou a ciência. Eu quero ser lembrado como isso, como alguém que escreveu livros simples, mas que mudaram de pessoas. É isso que eu quero ser lembrado. Como um cristão também. Eu quero ser lembrado como alguém cristão, que alguém que pecou muito. Atenção, eu pequei muito na minha juventude. Eu errei muito, eu pequei. Eu sou nascido de novo, acho que aos 40 anos. Eu fui como Nicodemo. Né? Sim. Eu comecei. Eu só passei a ser o Alcides Chivão do Caplandanda aos 42. Quer dizer, a minha juventude toda, eu errava no pensamento, na percepção, até nas atitudes. Eu não gostava de alguém que me contrariasse. Eu guardava mágoas. Eu tinha raiva de quem não amasse a cultura dele. Mas como é possível fazer essa mudança desta dimensão muito negativista e, acima de tudo, com comportamentos que, do ponto de vista técnico e científico, considera-se perverso, para uma pessoa, um ser de luz e um ser que está a lançar a luz para novas pessoas, que, do ponto de vista religioso, chama-se novas criaturas? Algumas pessoas influenciaram na minha mudança. São os meus mentores. Eu falei, Walter Felipe e Sebastião Panzo. Muito bem. São 2 figuras que me mostraram um outro lado da mentalidade. Muito bem. Segundo, 2 padres, Frei João Domingos, né? Frei João Domingos, o falecido? Foi meu mentor. Sim. Frei Domingos e Manuel Mbamba. O bispo, foi meu formador professor. Terceiro, os livros do estrangeiro. Pense e Enriquece, de Napoleão Hill, o Secret, da Rihanna, O Segredo. Esses livros de Napoleão Hill e de O Secret mudaram a minha forma de ser. E quando eu fui ler o livro de cultura banto, de Altuna Sua, e reler, já não para a prova, o livro de Manuel Mbamba, que foi o meu livro da escola, de livro de vontade, eu comecei a perceber que é uma ligação entre todas as coisas. Há uma ligação entre o pensamento do Frei João Domingos, Manuel Mbamba, há uma ligação entre o pensamento de Altuna Sua, com o seu livro Cultura Banto, há uma ligação entre Daniel Carter, Bob Protter e Napoleão Hill, há uma ligação entre o sonho do meu avô e essas pessoas, Caplandanda. Então, eu fiquei no centro. Fiquei 4 anos a refletir sobre tudo o que aconteceu no meu passado
e aquilo que ia acontecer no meu futuro. Então eu disse, não, eu tenho que mudar. Se eu quero honrar os meus avós, Júlio Capandano, se eu quero honrar o meu pai, João Chivango, eu tenho que meditar. Comecei a meditar, então, fruto disso, nasceu este livro. Ok. Este livro é produto de uma dimensão de cristãos, de uma dimensão dos meus antepassados, meus avós, conselhos, de uma dimensão de um pensamento tão alto, que é americano, de Napoleão Hill, e a minha experiência de sofrimento. Eu sofri durante 40 anos, eu tive uma vida de, não se diz isso, né? Não se diz em português, Miséria? não se diz merda, né? Ok. Não. Uma péssima vida. Uma péssima vida, sem sonhos altos. Ok. Quando eu comecei a ver que não, eu tenho a vida que mereço. Por quê? Essa vida eu pensava pequeno. Era o pensamento. Quer dizer, eu sofria por nada. Se alguém faz mal, não te gosto, me doía. Ai, por isso não me gosta. Quer dizer, quando um metia um fato, Louis Vuitton, ele tem fato Louis Vuitton, não tem, me doía. Isso não tem nada a ver. Quando eu comecei a ter um fato do fardo, de 100 kwanza, ou um fato do dólar, não diz nada. Não diz nada. Quando eu comecei a comer funge com as mãos, ou comer lasanha, não diz nada. Comecei a ter a crença de Deus. Eu posso meter fato, gravata, estou feliz. Como posso andar de chinelo, eu sou feliz. Okay. Então, quando comecei a abrir a mentalidade, o meu mindset começou a crescer. Eu digo, valeu a pena o meu sofrimento. Parabéns, sofrimento mesmo, valeu. Mas vou dizer, tu que me ouves, não busca sofrimento mais. Porque eu já sofri por ti. Exatamente. Aproveita agora a oportunidade de se libertar. Eu não tinha entendido aquilo que Jesus dizia, eu já morri pelos vossos pecados. Jesus falou isso. Mas por quê? Se nós percebêssemos Jesus, não havia razão de nós cometermos tantos pecados contra o outro. Exato. Se alguém lesse Jesus Cristo, não havia razão de ser autoritário nem arrogante. Por quê? Jesus já disse que ama o teu próximo como a ti mesmo. Acabou. Se nós olharmos aquela história de Nicodemos, nasce de novo. Exatamente. Como é que nasce de novo? Deixar de ser arrogante. Exato. Aquela parábola, transformar os talentos, use os talentos, por favor. Quer dizer, eu fiquei da conta. Se as pessoas lessem a Bíblia, eu esqueci um livro, desculpa, comentário, a Bíblia. Ok. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar um bom mentor. A Bíblia é coach. A Bíblia é história. É psicologia, é sociologia, até direito. É direito, sim. É a geometria. É geografia. É que nós não nos ensinaram que a Bíblia tem esse valor. Sim. Se nós ensinássemos o valor da Bíblia, se nós ensinássemos que a Bíblia não é só para criticar, é para evangelizar, nós teríamos muitos adeptos a ler a Bíblia. Então, eu aconselho, todos nós, temos uma Bíblia em casa. Okay. Se eu não tiver entender a Bíblia, chamar alguém para me explicar alguns capítulos, porque a Bíblia tem um livro didático, histórico, apocalíptico, sim, de sabedoria, de conselhos, de poesia. Tem todos os livros. Então, há livros para educar alguém a ter um bom comportamento, aquele livro de provérbios. Tem livro para paquerar uma mulher, para conquistar uma beleza, que é cânticos. Tem livros para quem gosta de imaginar o futuro, que é o livro da astrologia, que é o apocalíptico, o livro de Daniel. Tem livros proféticos, tem livros historiadores, tem livros a Casa de Paulo. A Casa de Paulo são livros para políticos, para conselho, educar. Quer dizer, se nós soubéssemos que a Bíblia tem valor, não tínhamos razão de errar. Então, vamos buscar a imaginação através da Bíblia. A Bíblia é uma fonte de imaginação, é uma fonte de inspiração. A Bíblia é sol que ilumina a imaginação. Muito bem. Terminamos então o nosso Capalandanda de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Continua a estar conosco todas as quartas-feiras. O programa Capalandanda vai subindo de edição para edição, no sentido de colocar aqui uma tônica de transformação, principalmente mental, com o Dr. Alcides Chivango, autor do O Sucesso Começa na Imaginação, que, curiosamente, não é por acaso, hoje falamos de imaginação. Esperamos que esse programa tenha resultado para a sua vida, para a sua transformação, e nós estaremos aqui na próxima quarta-feira para conversar com o Dr. Alcides Chivango no programa que tem o mesmo título do seu avô, Capalandanda. Muito obrigado. Tua pandula, tua saquidila.